dia, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos parceiros aí que estão hoje com a gente. Hoje um pouquinho mais cedo, diferente de ontem que a gente fez aí o nosso Engie Tech Week às 5 horas da tarde. Bom, pessoal, para não prolongar muito aqui, quero dar um bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um Tech Week da Engineering. Hoje o nosso tema, a gente vai tratar sobre Data Lake e inteligência artificial por uma educação data-driven. A gente trouxe aqui nossos parceiros da Ferolab, que em breve eu já vou apresentá-los. Mas rapidamente, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Fernando Barradas, eu sou Head de Marketing e Comunicação aqui da Engineering, uma companhia global de tecnologia da informação e consultoria especializada em transformação digital. Contando um pouquinho mais sobre o Intech Week de maneira super rápida, esse é a nossa segunda edição. A gente iniciou esse projeto o ano passado por uma necessidade que a gente entendia que os nossos colaboradores precisavam saber um pouco mais sobre o que a gente fazia, na verdade, o que a gente entregava de valor para o mercado com os nossos parceiros aí do dia a dia. E foi um sucesso esse encontro. A gente teve mais de 500 pessoas durante a semana toda aí participando desses nossos painéis. E aí, dado esse sucesso, a gente criou em 2021, a gente ampliou, na verdade, essa possibilidade, já que os assuntos são tão bacanas, tão interessantes, a gente ampliou para o público externo e a gente deu uma repaginada e trouxe aí os nossos principais clientes, parceiros aí do dia a dia, onde a gente tem abordado muitos assuntos, tem feito muitos projetos, principalmente focado no que a gente mais sabe fazer, que é a inteligência artificial, assuntos como API, Big Data, Cloud. Então, fica a dica, essa semana a gente tem realizado esses nossos encontros. Amanhã a gente tem o nosso último painel, com uma outra companhia, parceira nossa, que eu vou contar um pouquinho mais no final desse nosso encontro. E, seguindo aqui adiante, eu quero apresentar os nossos parceiros de hoje. Primeiramente, Marcelo Rezende, nosso cientista de dados aí da Engineering, super fera aí, que a gente trouxe aqui para o nosso painel de hoje. Thiago Françoso, Head de Dados e Logísticas da Ferolab, e André Vandor, coordenador de Ciência de Dados também da Ferolab. Pessoal, sejam super bem-vindos à casa de vocês. Conta um pouquinho mais para a gente, antes de a gente começar esses nossos painéis, sobre a Ferolab, né? Qual que é o core business da Ferolab, para que a gente possa estar aí mais navegando por dentro dela. Maravilha, Fernando. Obrigado pelo convite. Muito legal estar de novo aqui com vocês. Marcelo, obrigado aí também por convidar. Estou com o meu parceiro aqui, o André. A Ferolab é uma consultoria de educação corporativa. Nós estamos no mercado aí há mais de 20 anos, juntando todas as empresas, né, que se fundiram ao longo do caminho. Hoje com muito foco, obviamente, em tecnologia, né, fazendo com que esse seja um mecanismo para a gente atingir cada vez mais pessoas, né? O propósito da Fero é transformar as pessoas, né, por meio da educação, porque as pessoas transformam o mundo, né? Então, esse é o nosso grande propósito, e a gente conta com uma variedade de serviços, né, desde construção de conteúdos customizados até diversos produtos, né, focados em tecnologia para alavancar a aprendizagem dentro das companhias. Bacana, super bacana. Obrigado, Thiago. Bom, dando aí entrada no nosso assunto, né, já que a gente vai falar bastante de Data Driven, eu queria que tanto o André quanto o Marcelo, da Engineering, falasse um pouquinho mais sobre esse mindset, né, sobre Data Driven. Como que essas empresas hoje estão atuando desta maneira, para que depois a gente possa aí, adentrar as nossas perguntas. Legal. Começa aqui, André? Posso começar? Vamos lá. Fica à vontade, meu cara. Te complemento. Então, prazer estar aqui com o Fernando, com o André, com o Thiago, o pessoal da Ferolab, né? Bom, essa história do Data Driven, né? Então, como o Fernando já levantou a bola, o Data Driven é um mindset, né? É uma postura que a gente adquire na tomada das decisões. Então, a gente toma muitas decisões, em particular na área de educação, e mais em particular na educação corporativa, a gente toma muitas decisões.
E o que é o Mindset Data Driven? O que os dados podem me ajudar para ter uma melhor decisão na minha dúvida aí, tá certo? Essa é a heurística. É a heurística que você tem um comportamento Data Driven. Por exemplo, na educação, as pessoas pensam muito assim, já no ponto final, né? Como que eu posso melhorar a aula? Como que eu posso organizar os conteúdos? Como é que assim, primeiro, as pessoas tiveram mais dúvidas no conteúdo A ou B. Isso já é ser data-driven. Eu ter esse feedback, tá certo? Já é ser data-driven e eu usar os dados para melhorar a qualidade da entrega do produto final, que seria a educação, tá? Seja presencial ou não presencial. Mas tem, conversando com o André, com o Thiago, que é muito maior que isso, né? Então, é uma coisa muito maior. Por exemplo, assim, ou você decidir onde que você vai fazer um determinado treinamento presencial, tá certo? Isso pode ter apoio dos dados, tá certo? Então, assim, é muito amplo, mas de uma maneira bem resumida todas as decisões que eu for tomar, eu pergunto para mim mesmo, eu posso ter o apoio dos dados? Onde estão esses dados? Eu acho que isso é ter uma postura data-driven. Tá certo, André? O que você acha? Vamos lá. Concordo contigo. Não só saber onde estão esses dados, né? Mas também tem um terceiro ponto que às vezes a gente desconsidera, né? Que todos os dados são importantes, sim, mas algumas vezes tem dados que não são necessários. Então, também, como a gente tem uma euforia por usar a informação para poder tomar decisão, e faz parte do pensamento data-driven também, por vezes, colocar certos dados de lado, porque ou a gente não tem maturidade para lidar com esse dado. Quando eu falo maturidade, não que eu não sou responsável, mas simplesmente eu preciso de muitas outras fontes para poder usá-lo, né? Tanto ele realmente não faz parte de uma análise, aí vai a confiança no seu cientista, no seu engenheiro de dados, quando ele for fazer uma análise, quando ele for fazer uma exploração para sua base, ele te passar o resultado dizendo, poxa, esse dado aqui não combina, esse dado não tem correlação, esse dado varia muito, vamos colocar ele de lado. Faz parte também do pensamento aceitar, poxa, é verdade, você tem razão, deixa eu te ouvir, eu vou te ouvir aqui, vou colocar essa informação, deixo ela uma bandeirinha levantada para ela lá na frente, mas eu vou voltar atrás aqui e vou olhar o que é realmente interessante, né? Porque como ciência de dados não é um assunto novo, é um assunto antigo, tem muito tempo a ciência de dados, né? Mas deu boom agora. Então, normalmente a gente chega querendo o que está mais na onda, né? Pô, eu quero uma IA, eu quero aqui um GPT-3 conversando e dando todas as respostas para os meus problemas, né? E às vezes não, eu tenho que dar uns 2, 3, 4 passos para trás para entender, né? Para entender o que eu tenho, para depois a gente começar a brincar, né? Até falo com a equipe, quer mudar? Beleza, arruma sua cama primeiro, né? Então, verdade. Bacana. O André, só complementando o que você falou, é muito legal essa parte. Tecnicamente, o que você falou seria a seleção das features mais relevantes, certo? Dos atributos mais importantes, tá certo? Isso pode ser feito tecnicamente, existem técnicas para a gente saber quais são as features mais relevantes, mas também tem uma coisa que você falou que é importante você ter uma pessoa que entenda do domínio, né? A pessoa que trabalha com educação, ela pode dar uns insights. As pessoas acham que o cientista de dados não precisa, ele que só com os dados ele vai descobrir tudo. Não, é hiper relevante você ter uma parceria com uma pessoa que entenda do assunto, tá certo? Essa é uma coisa bem legal. sim, sim. A gente trabalha com... Então a gente já... Opa, pode dar sequência, André. O que ajuda a gente é trabalhar no modelo do squad. Então, se eu estou em um projeto X, eu quero que alguém que é dono desse projeto, como se eu fosse fornecedor dentro da minha própria empresa, ele esteja com a gente. Porque ele vai, além de ele dar o tom, ele vai fazer parte, né? Ele vai ter o sentimento de dono, mas também tem a terceira opinião, né? Então, eu tenho o meu cientista de dados olhando aquele dado, eu tenho um PO ou um Scrum, um Scrum Master ditando qual é o caminho, o que não vai acontecer. Eu tenho o cliente como um terceiro olhar, dizendo, poxa, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui não faz sentido. E um quarto cara para dar um tom, por exemplo. O que vocês estão falando aí até faz sentido para vocês, mas para mim não faz nenhum. É para evitar o viés, né? Para evitar que a gente tome uma decisão ou uma decisão enviesada ou uma decisão por conta do vício, porque vicia ficar olhando também para um tabelão, para um banco de dados estruturado com 50 colunas e 150 mil linhas, vicia o olhar. Então é legal ter pessoas que tiram você desse vício.
E é importante saber também que não adianta você ter os dados, você tem que saber também como utilizá-los, né? Bom, então a gente já entendeu que educação data-driven é uma educação baseada em dados, perfeito? Mas quais seriam esses dados mais relevantes para a tomada de decisões nesta área? Por exemplo, André, Thiago, o próprio Marcelo. Eu começo aqui e, por favor, me complementem, tá? Jamais eu vou falar, olha, este dado não pode ser usado. Por quê? A educação, além de ser algo particular, né, da pessoa, quando a gente fala corporativo, também tem as várias particularidades de cada empresa que a gente está atuando, né? Então, tem empresa que é completamente home office, tem empresa que, por mais que tenha tido a pandemia, ainda teve que ir fisicamente aos seus lugares. Então, é uma série de variáveis que podem impactar, por mais que elas não façam parte do meio da educação. Então, por exemplo, se eu tenho um treinamento, vamos imaginar que eu tenho polos espalhados pelo Brasil, polos de treinamento, e eu quero entender se essas pessoas vão faltar ou não, ou prever o no-show delas. Se vai chover, faz parte, é um dado para a educação. Porque se eu tenho previsão de chuva naquele momento, eu posso ter uma probabilidade, não estou afirmando nada, que essas pessoas deem no show. Então, inicialmente eu não posso falar quais dados são importantes para a educação. A gente tem aquela tabelona importante para a gente, a nota de satisfação, o tempo de treinamento, as avaliações de reação, como posso dizer, tempo de casa da pessoa, algumas vezes idade, mas todas as variáveis externas também podem ser usadas. Eu não posso dizer nenhum dado, esses dados não são importantes, esses são. Todos os dados são importantes, tem o ponto de vista do cliente, tem as características que a gente vai estar e as nossas também, né? A nossa experiência em educação no decorrer do tempo. Bacana. Eu acho que nós temos os indicadores básicos aí de RH, né, das áreas de treinamento das empresas, que foi um pouco do que o André começou a falar, né? A base dos dados, eu acho que são os dados demográficos ali, né? Dados de cadastro, onde essas pessoas estão, quem são, né? Essas pessoas, sempre, obviamente, respeitando LGPD, né? Isso é importante. E aí depois você passa para dados já de feedbacks, né? Então, dados de reação das pessoas em relação àquele treinamento. Então, muitas empresas, praticamente 100% das empresas trabalham com esses dados. Então, como que a pessoa se sentiu em relação ao treinamento que ela acabou de participar, seja ele online ou presencial. É claro que quando você usa essa avaliação para um momento presencial, você mede coisas diferentes. Você tem que, inclusive, medir coisas físicas ali, né? Como que estava a temperatura da sala, como que era o conforto, porque tudo isso influencia na experiência ali também da pessoa. É o que o André estava falando, né? Sim. Nenhum dado é descartado. Então, essa experiência física também, muitas vezes, a pessoa pegou um voo 7 da manhã para chegar às 9 horas e teve uma péssima experiência no aeroporto. A experiência dela, provavelmente, em sala de aula, não vai ser boa. Como que isso influencia também nos resultados, né? Depois a gente passa para dados de conhecimento. Então, como que foi o aprendizado teórico daquela pessoa dentro de uma sala de aula ou no momento online, né? Que são as avaliações de conhecimento. Isso não garante, muitas vezes, que a pessoa aprendeu, né? Às vezes garante só que ela absorveu ali alguma coisa, às vezes decorou, mas não necessariamente ela vai aplicar esse conhecimento no dia a dia. E aí entra o nosso terceiro nível de coleta ali de dados, que depois que a pessoa fez ali o treinamento, né? O aluno participou do treinamento, como que ela vai aplicar esse treinamento no dia a dia? E aí existem várias ferramentas e vários frameworks para a gente conseguir saber como que isso está sendo feito. Para depois eu saber qual está sendo o impacto no negócio, né? Então, olha quantas visões a gente pode ter, quantos KPIs ali a gente pode ter para conseguir dizer quais são os principais indicadores de uma educação aí data-driven, né? Acho que é isso. Muito legal. Tem algum... Pode complementar, Marcelo, depois eu pergunto.
Tá bom, tá bom. Que o André e o Thiago falaram, esse ponto é essencial, falar que a gente não pode sair a priori desprezando dados, né? Por quê? Assim, dentro do negócio deles em particular, mas em nenhum negócio, certo? Mas é importante destacar que hoje a gente tem uma abundância gigantesca na produção de dados. Dados que vêm de celular, de equipamentos, de Alexa, de tudo quanto é lado, certo? Muito bem. De relógio, tudo gera dados. Sensores para tudo quanto é lado. A gente tem. O armazenamento hoje é uma coisa barata. Se você colocar um armazenamento em nuvem, hoje é uma coisa barata, tá certo? E o processamento também não é uma coisa tão cara. Então, e com essas três coisas, né? Disponibilidade, armazenamento barato, capacidade de processamento e algoritmos de inteligência artificial, a gente pode descobrir coisas que a gente nem tinha noção que influenciava, tá certo? A gente pode descobrir uns padrões. Essa que tá a magia da inteligência artificial. A gente não sabe, a gente joga lá e fala assim. Você tá vendo, pergunta para o algoritmo, né? Você tá vendo algum padrão nessa bagunça toda aí? Eu tô, e isso pode nos surpreender, porque a nossa capacidade é muito limitada, assim, de analisar dados, né? E os computadores têm uma capacidade brutal de analisar dados massivos, vamos dizer assim. Com certeza, com certeza. E me diz uma coisa, pessoal, queria que vocês me dessem algum exemplo que vocês passaram por essas questões de dados e que o quanto aquilo trouxe realmente de avaliações diferenciadas para algumas tomadas de decisões. Você quer que eu dê um exemplo, Thiago? Na prática mesmo, na prática. Eu acho que vale a gente contar, talvez, aí depois você entra, André, com o case, mas a nossa estruturação também, como o nosso mindset e a nossa estruturação como empresa, antes de ir ao mercado, né? Acho que é importante contar isso, porque é fundamental fazer o inside out, né? Fazer primeiro dentro de casa para depois ir a mercado oferecer, por exemplo, um serviço ou um produto. E a gente passou por esse ciclo no final de 2019, começo de 2020, né, André? Em que a gente percebeu que era importante a Ferolab passar a trabalhar com dados, a gente a montar o nosso data lake, né, o nosso centro ali de dados, para que tudo que a gente tivesse, para que os nossos dados, que antes eram todos espalhados, pudessem ser parte de um único lugar e justamente implantar o que o Marcelo falou, que é o que está acontecendo aqui dentro? Será que tem algum padrão que eu não estou vendo? Será que começar a fazer perguntas para esses dados, justamente para a gente entender como que a gente está perdendo aqui dentro, né? E isso fez com que o nosso mindset para os clientes também, toda vez que a gente fizesse uma nova proposta, quando a gente fosse conversar com o cliente, seja ele para o back-office, né, que tem um produto nosso que usa muito dado, muita automação, que é a logística educacional, que é todo o back-office que as empresas têm de treinamento, ou também para os nossos produtos. Então, a gente passou a encarar as reuniões, as propostas, os leads, com uma visão diferente, né? E aí isso transformou os nossos produtos, a forma como que a gente orçava, né? E propunha soluções para os nossos clientes. E aí, obviamente, vieram coisas que a gente fez dentro de casa e para os clientes, né, André? Aí você pode... Acho que era fundamental dar esse embasamento antes da gente falar de case, né? Legal. Com certeza, é um mindset interno, né, Thiago? Mindset interno, isso aí. Sim. Cultura mesmo, concordo. Muda o jeito que a gente inicia a conversa, muda muito. E desde exemplos grandiosos, como um dos tópicos que a gente vai comentar, o RSVP, até coisas muito simples, tá? Na conversa, no bate-papo, tá? Então, coisas simples de tipo, poxa, eu usava a média, eu apresentei um segundo indicador, eu apresentei uma mediana. Já brilha os olhos. Você fala, pode parecer simples, né, do ponto de vista de um cientista de dados que está fazendo um cálculo de Pearson, uma fórmula desse tamanho, mas para a pessoa que não teve contato nenhum, para ela entender o comportamento da informação dela, poxa, é maravilhoso, né? Um exemplo interno que a gente teve, até foge um pouco, que eu gosto muito desse exemplo, tá? Mas foge um pouco de data lake e tudo mais. Dados é um mundo gigantesco, então tem muitas outras coisas fora o que a gente está comentando lá, e tem um assunto que é muito bom, que é ETL. Então, a gente pegou várias ações dentro dos nossos clientes, tiramos do manual e colocamos dentro de uma ETL.
A gente reduziu... Vale comentar o que é ETL, André. Acho que vale. Poxa, Marcelo, quer me ajudar nessa? Não, então, ETL é um acrônimo de Extract, Transform and Load. Você extrai o dado na sua fonte, mas às vezes o dado não vem pronto, ele vem sujo, vem com alguns erros, você faz algumas transformações nele, depois você faz, esse é o T do transform, depois o L do load, que é para você colocar no destino final, para você poder fazer um dataset, fazer uma inteligência artificial, ou simplesmente acessar esses dados. Mais ou menos isso. Resumindo, a gente tinha vários e vários dados dispersos, que às vezes nem o cliente entendia. A gente teve que juntá-los, organizá-los, deixar ele de um jeito que a gente consiga usar o dado e depois um relatório é entregue ao cliente. Né? A gente reduziu, é absurdo o número, mas se eu fosse somar todos os relatórios, considerando um número baixo, a gente deve ter uns 15 dias só de trabalho manual. A gente reduziu para uns 15, 20 minutos. Uau! Legal. Que bacana. Foi algo que surgiu no Squad, né, na nossa parceria, que a gente já fazia isso, então uma coisa vai ligando a outra. Então, poxa, a gente viu o benefício internamente e falamos, isso aqui com certeza pode ser aplicado a qualquer cliente que precise disso, né? Buscamos juntos ferramentas para poder apoiar nisso, implementamos e o ganho não tem nem o que falar, né? De 15 para 20 minutos, 15 dias para 20 minutos e 15 dias de esforço, gente. O pessoal fala, às vezes, é belo a ciência de dados, é bela a engenharia de dados. Às vezes a ciência de dados é você 15 dias olhando tabela, para depois você ter a ação sobre algo. Então esse é um exemplo. A questão também de assertividade, confiabilidade da informação, às vezes. Sem dúvida. Também isso acontece muito, né? Exatamente. Isso está em jogo também. Exatamente. Legal. E diz uma coisa, pessoal, agora para os nossos Astrolabers. Qual foi a diferença que vocês enxergaram entre ter uma educação data-driven para quando vocês não tinham essa metodologia aplicada? Eu acho que é um pouco do que eu estava comentando, né, Fernando? Que a gente chega dentro de casa, as provocações constantes, né, do time, para que tenham esse pensamento sempre que forem construir uma solução, né, olhando muito para o processo. Então, muitas vezes a gente acha que os dados são só ali os números e que só servem para fazer os dashes, mas quando a gente fala de dados, a gente está falando também de inteligência artificial, a gente está falando de machine learning. Acho que isso tudo engloba o trabalho, né? E para dentro dessa área que eu comentei, que é o back-office, né, que é a logística educacional que a gente presta serviço para os clientes, o nosso trabalho basicamente é processual, né? É um trabalho bastante operacional e com muitos processos. Então, a gente conseguiu transformar o nosso pensamento e a aplicação nesses processos, assim, de uma forma transformadora, na minha opinião, né? Muitas vezes, eu acredito que esse exemplo que o André deu, né, do ETL, que a gente implantou uma ferramenta para conseguir fazer esse pipeline de dados, né? Pegar a informação, tratar a informação, que é toda a parte de limpeza, que, sei lá, corresponde a 80% do trabalho de um cientista de dados, de um engenheiro de dados, é limpar dados, né? É preparar essa massa de informação. E hoje você tem ferramentas que fazem isso para você. Então você prepara ela uma vez, quase que um RPA ali dos dados, né? Um processo robótico, né? Do processo. Então você faz isso uma vez, ensina ele a fazer, e depois todas as outras vezes, é quase que dá um play. Você dá um play, ele roda. Você dá um play, ele roda. Então, cara, isso é maravilhoso e veio com essa mudança do nosso mindset para ser mais data-driven, né? Legal. Eu acho que em vários setores, né? Eu acho que todos, né? Eu acho que a primeira mudança que a gente tem que fazer é realmente o mindset dentro de casa para que a gente possa, aí sim, começar a aplicar isso para o mercado. E na educação corporativa é a mesma coisa, né?
quais os próximos passos que vocês acreditam com essa mudança? Quer falar, André? Falo. O primeiro passo, que é de praxe, é o primeiro passo, né? A diretoria está junto contigo. A organização como um todo, né? Você fazer parte da estratégia da empresa, dados fazer parte da estratégia da empresa. Como é uma mudança de mindset, ajuda muito. Ajuda muito. A gente é uma empresa consolidada no mercado, com tempo de mercado, pensando em dados agora, mas ainda somos uma consultoria. Então, o nosso, digamos, nosso mindset, inicialmente, era um mindset de consultoria, de criação, de aprendizagem. Então, mudar bruscamente para algo tecnológico demora um tempo, digamos assim. Então, o ponto mais importante, na minha opinião, é o apoio da organização. Então, a organização tem que fazer parte, tem que estar junto contigo. E depois disso, claro, as áreas têm que se conversar muito. É diferente de outros movimentos. Não existe data-driven se as áreas não se comunicarem entre elas. Então, eu tenho que ter uma transação de informação entre as minhas áreas. É muito importante isso, né? Porque existe um trabalho de convencimento até dentro da empresa. A gente tem as questões do LGPD, e o LGPD também vale para mim, vale para o Thiago. Às vezes, para eu ter um dado de um sistema que eu ainda não tenho acesso, eu preciso assinar um termo, o dono precisa entender ou a necessidade de eu trazer isso para um data lake, a necessidade de fazer uma análise, né? E quarto, depois assim, desse entendimento, é não ter medo de explorar as tecnologias. Você não vai fazer data lake com a base em Excel na sua máquina. Você tem que se desprender dessas amarras da minha pasta com senha. Tem que se libertar disso e trazer isso para o sistema. Não ter medo do online, não ter medo da nuvem. Acho que são uns passos, sem cair muito na tecnologia, em nomes de ferramentas, acredito que são esses. Por favor, me ajudem, me complementem. Eu posso até encaixar aqui, depois de uma pergunta, né, já depois que o Thiago falar, mas condições técnicas para ser realmente data-driven, quais são elas? Eu acho que falando de próximos passos, tem uma educação agora do mercado também, né? Que a gente enfrenta barreiras. Então, principalmente com o RH, tradicionalmente, dentro das companhias, tá por último, assim, nas transformações digitais, né? Então, óbvio que a gente encontra muitos RHs preparados, que são o nosso principal cliente, né? E já muito à frente, né? Temos cases, inclusive, né? Em que a gente foi fazer uma proposta e a pessoa estava infinitamente à frente da gente e a gente precisou se adaptar a esse cenário. Mas grande parte precisa de uma educação ainda. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma conversa sobre esse assunto com os clientes, a gente precisa preparar o terreno, a gente precisa explicar os frameworks, a gente precisa explicar as ferramentas, a gente precisa explicar que muitas vezes você tem que dar esse passo para trás, que a gente já comentou, e não ficar pensando em todos os dados que você tem, mas sim pensar nas perguntas que você quer fazer para ir buscar os dados que você precisa para responder essas perguntas, né? Então, a gente tem feito muitas reuniões com clientes, explicando tudo isso e fazendo essas provocações, para que daqui a pouco isso volte para a gente como rentabilidade, né? É a tal da evangelização que o pessoal fala, né, Thiago? É isso aí. Exatamente, é isso aí. Então, acho que tem uma evangelização do mercado em relação a isso que é necessário fazer como, na minha opinião, como próximo passo aí. Antes de tecnologia, né? Muito legal. E a infra? Como é que as condições técnicas, como que vocês se adaptaram a isso? Eu vou responder, mas Marcelo, por favor, me complementa, tá? Tá bom, vamos lá. Para um data lake, a gente está na nossa construção e alimentação do nosso data lake, né? O principal para nós foram 2 pontos principais. Primeiro, como é uma entidade externa, digamos assim, está na nuvem, está fora da nossa organização, o primeiro passo foi um canal de segurança entre o que eu tinha interno na minha casa e a nuvem. Porque é importante isso, né? Então, a gente teve que desenhar primeiramente uma camada de VPN. Eu tinha que ter
uma comunicação controlada entre essas duas partes, tanto a nuvem quanto a nossa casa. E o segundo passo foi trabalhar com o orquestrador, porque o que acontece, né? Vamos pensar, vou montar um data lake caseiro no meu computador. Então eu pego a máquina, pego uma tabela, coloco na minha máquina. Pego outra tabela, coloco na minha máquina. Junto as duas, faço uma exploratória, crio uma terceira. E assim vai indo, eu vou fazendo. Todo mundo tem seu data lake aí no seu computador, né? Então pensa que eu vou tirar esse ser humano e vou colocar um computador, vou colocar uma máquina, vou colocar um, um sistema dentro da minha nuvem que vai orquestrar, que vai dizer se isso pode ou não pode entrar, que vai dizer se eu vou tirar isso do meu lago de dados e vou colocar na minha camada de análise, ele que vai decidir. Então eu vou tirar todo esse processo humano, vou tirar o humano da conta e coloco um orquestrador. E depois como você quer trabalhar. Se você quer trabalhar com dado estruturado inicialmente, se você quer trabalhar com dado não estruturado, o que seria isso? Dado estruturado, você tem linhas e colunas. Dado não estruturado, pode ser um PDF, um áudio, um vídeo, é um dado não Tweet, estruturado. Também, tweet, né? tá? Tweet. Então, você decidir para onde você quer começar. A gente decidiu iniciar, por mais que a grande massa de dados da Ferolab seja não estruturado, por conta que somos uma empresa de criação de conteúdo, a gente também tem muito dado estruturado, que são os dados dos nossos sistemas, os dados das nossas ações, que a gente está trazendo para poder fazer análise. E terceiro, foi uma mudança nossa de mindset, né? Antes, como você quer mostrar isso. Então, quando a gente está lá no pipeline de dados, a última parte é a apresentação, né? E a gente pensava, vou me apegar à ferramenta que eu tenho hoje. Então, a gente sempre pensava em usar, um Power BI, só Power BI. Ou a gente começou a abrir. Então, a gente entendeu o conceito de self-service BI. Então, eu tenho as minhas informações da minha análise, que o meu orquestrador já deixou pronta para mim. E agora o meu Service BI se alimenta disso. E o Service BI pode ser N ferramentas. O meu cliente pode pedir para que eu dê acesso a ele, a informação dele, ele tem que pedir acesso a ele, a informação dele, tá, gente? E por mais que seja dele, ele tem que pedir acesso, tem que estar registrado o acesso dele. Ele pode querer usar um Tableau, ele pode querer usar um Click, ele pode querer usar o que ele quiser. Então, a gente tirou esse limitador de tem que ser ferramenta X para poder acessar. Ele se serve da maneira que lhe convier, claro, tudo sendo registrado pela gente e sendo enxergado pelo nosso orquestrador. Esses são... Sim. É como se tivesse, assim, os dados são os ingredientes, vamos dizer assim, e cada cliente tem uma panela, um quer cozinhar na caçarola, outro quer fazer na frigideira, porque ele sabe, ele tem um domínio maior daquela ferramenta, tá? Mas é interessante o que o Wander falou aí. Bom, primeiro, essa data-driven, obviamente, né, vou falar o óbvio aqui, ele depende da qualidade do dado, lógico, né? Lógico, a base de tudo é o dado. Mas não é a condição necessária, mas não é a condição suficiente, né? Precisa ter mais coisa que, como o Thiago e o André falaram, essa questão cultural, né, de evangelização. Senão você fica com um data lake, até brinco, pessoal, é um lago de dados. Se você não puder pescar, mergulhar, andar de barco nesse lago, não serve para nada. Só estão os dados lá. E para isso você precisa ter uma evangelização. Mas tecnicamente está longe de ser uma coisa trivial. Toda o que o André falou de orquestração, que a automatização das tarefas está longe de ser. Então, a gente tem alguns requisitos. A gente quer que ela não falhe, que ela avise para a gente se ela falhou, tá certo? Que ela tente outras vezes quando não conseguiu conectar. Tem um monte de requisitos técnicos. Então, na prática, como que a gente faz hoje? Em vez de criar uma coisa do zero, a gente às vezes pega, assim, na hora de criar a arquitetura, as peças do Data Lake, né? A gente pega coisas prontas que já funcionam bem, como o André falou, assim, um Airflow, que é um orquestrador, certo? A gente pode usar sei lá,
BigQuery para colocar para ser o seu Data Warehouse. A gente usa algumas peças já prontas e junta essas peças, aí a gente vai ter menos risco no projeto, entendeu? Então a gente pega essas peças que já tem uma certa robustez, que o mercado já conhece, que os desenvolvedores já conhecem, combina essas peças e faz uma coisa que no seu todo vai ter uma confiabilidade boa, que é o que foi feito lá na Ferrolab, né? Que é a condição essencial você ter confiança nos seus dados. Essa é a ideia. Perfeito. E a Ferrolab, para se estruturar como empresa data-driven, vocês criaram uma squad de dados com engineering, certo? Mas esse movimento, vocês consideram como um movimento pioneiro na área de educação? Certo, Fernando, a gente contratou a Engineering, né? A gente fez bastante pesquisa aí de mercado e achamos que a Engineering seria o nosso parceiro ideal e a gente já está há algum tempo, né, com vocês. Legal. A Ferrolab... Eles foram data-driven para escolher a Engineering também, viu? Eles foram data-driven para escolher a Engineering. Então. Teve uma análise de dados aí por trás. Eu acho que existem hoje edtechs que nascem já totalmente digitais e data-driven, elas já nascem desse jeito, né? A Ferrolab é uma empresa antiga que precisou passar por uma transformação. Então, acho que se a gente olhar por esse ângulo de empresas concorrentes, do mesmo cenário, né, que a Ferrolab passou, eu considero sim que a gente é pioneiro nesse assunto. Mas, obviamente, tem empresas que já nascem assim, né, que são as famosas edtechs. Perfeito. E entre os projetos implementados por essa escola de dados, essa automação do serviço de RSVP que vocês fizeram também, podiam contar um pouquinho mais para a gente? Como que funcionou, tal automatização? Vou falar um pouquinho, depois o André me complementa aí. Até falar um pouquinho o que é RSVP, né? Tem gente ainda não... Com certeza tem pessoas aqui que não sabem o que é um RSVP. RSVP é Response S'il vous plaît, é em francês, olha que chique. É um termo comum, assim, para eventos, né? Para você fazer confirmação de participação. Então, quando você recebe lá numa festa de aniversário um pedido da mãe do aniversariante, né, da criança, fala assim, por favor, confirme a sua participação até tal dia, de um casamento, coisas do tipo, isso nada mais é do que um RSVP, né? E a gente, obviamente, tem que fazer muito isso para treinamento, justamente para não termos uma queda tão grande entre convocados e participantes, né? Então, a mesma coisa aqui nesse evento. Quanto mais pessoas forem impactadas aqui por esse evento que a gente está fazendo, melhor. E eu tenho certeza que a quantidade de inscritos versus a quantidade de participantes, existe uma ruptura muito grande. Às vezes de 70%, 80% é a nossa ruptura. Então, o RSVP ele vem para tentar reduzir esse gap entre inscritos e participantes, né? E como que era esse processo antigamente? Nós fazíamos um trabalho de RSVP por telefone, então um ser humano ligando para uma pessoa, fazendo confirmação. Então pensa que você enfrenta diversas dificuldades. Você enfrenta problemas de tecnologia, sei lá, o telefone está com problema, ou o VoIP ali não está com baixa qualidade. Você não consegue completar a ligação. Muitas vezes a pessoa que você está ligando está ocupada e não vai te atender. Você tem a limitação do quanto essa pessoa aguenta fazer de ligações por dia. Então, ela tem uma carga horária a cumprir e você consegue fazer, sei lá, uma ligação a cada 5, 6 minutos, 10 minutos, dependendo do tempo ali que você passa no telefone. A gente também fazia por e-mail, confirmação, né, de participação, e de outras maneiras às vezes menos tecnológicas. E aí veio a ideia da gente, então, fazer uma migração disso para um ambiente robotizado, né? Usando um robô para fazer as ligações para as pessoas. Então, a gente passou de uma média de 30 ligações por dia que uma pessoa conseguia fazer eu consigo fazer hoje 300 ligações em milissegundos.
porque o robô dispara um monte de ligação simultânea, né? Além disso, eu tenho muito mais dados em relação a esse trabalho. Eu consigo extrair a resposta que a pessoa me deu, sem depender de um humano para fazer a anotação. Eu consigo saber quanto aquela ligação teve de duração. Eu consigo saber quantas tentativas eu fiz para conseguir completar aquela ligação. Então, existem vários indicadores dentro desse processo e hoje eu tenho muito mais facilidade de extrair do que eu tinha antigamente. Mas, obviamente, que o grande indicador e é assombroso da gente olhar é esse do tipo uma produtividade de mais de 1000% entre um ser humano fazendo a ligação e um robô fazendo essas ligações. E aí a gente consegue liberar as pessoas que faziam isso para serem mais estratégicas para a empresa, saírem desse operacional e serem mais estratégicas. Com certeza. André, quer falar um pouco da parte técnica aí? O TME, né? O tempo médio de ligação, né? Vocês faziam muito isso, com certeza. Exatamente. E agora, enfim, milésimos de segundos, né? É uma diferença enorme. Não que até pensando como ser humano que olha para uma RSVP e fala, poxa vida, acabou o meu emprego. Não tem nada a ver, né? Porque... Por isso que eu falei que libera as pessoas para serem mais estratégicas. Poxa. Olha que beleza. E realmente libera, porque a mesma pessoa que fazia o RSVP é a pessoa que fazia um atendimento mais especializado, que controla a demanda, que controla as fases da demanda. Então, tirar dela a carga de trabalho de uma ação automática, né? Tipo, digita, fala. Às vezes, 3.000 pessoas, você tem que separar uma equipe toda. Então, e ainda tem que continuar as tarefas que elas tinham antes. Agora, poxa, eu libero esse tempo e esse tempo ela usa na hora do presencial, que não tem como, que é aquele processo que ele varia tanto que precisa ser um ser humano, não tem jeito. Ele tem mais tempo para fazer com qualidade, para ele ter mais tempo para ele poder pensar, ele entender aquela informação e depois tomar uma ação. É legal ou seja, ser muito mais assertivo, muito mais personalizado. Sim. Mas o americano tem uma expressão que ele fala trap activity, ou seja, é aquele cara, por exemplo, assim, eu chego pro colaborador e falo assim, vamos falar sobre a estratégia que a gente vai usar? Não posso, tem que fazer 6.000 ligações hoje. E ele dorme tranquilo, porque, nossa, hoje eu fiz 6.000, hoje eu trabalhei pra caramba, hoje eu produzi pra caramba. Não, é a trap activity, você não sabe assim? Então, isso vai ser uma coisa legal também. Quando as pessoas forem liberadas, como que essas pessoas vão usar o tempo delas, né? Que é outra, porque o Thiago estava falando também, é um novo passo, né? Que perguntas vão ser feitas, né? Essa vai ser uma mudança total de mindset, vai ser muito legal isso aí. E o nosso nível de prontidão para o cliente também, assim, absurdo. Anteontem, a gente estava fazendo uma proposta, né, André, de RSVP, do cliente, assim, ligou para a gente, falou, preciso fazer 500 confirmações para um treinamento específico, e no passado eu ia assim, e agora? Onde eu vou arrumar gente? Eu vou ter que contratar? Eu vou ter que desalocar? Agora não, vamos lá, cria o script, bota na ferramenta, pega as confirmações, escolhe qual é a voz que a gente vai utilizar, lista de telefones e solta. Assim, o nosso nível de prontidão e o preço para o cliente também, assim, reduziu drasticamente. Drasticamente. Imagina. Até espaço também, né? Porque se você está aumentando o quadro de colaboradores, você precisa ter um espaço maior. Isso. É isso aí. Por isso que o preço reduz também, né? O custo... Exatamente. A gente colocar digamos, o custo médio, no que salário não é o custo total da pessoa. Né? A gente fala, salário não, tem outros custos atrelados que muitas vezes a gente desconsidera. Mas diminui uns 60% a 75% o valor. Como um profissional de marketing, a gente sofria muito com essas questões também de eventos. Né? Você confirma 200, vem 120. Então, a gente sempre tem que correr atrás para confirmar mais pessoas para que elas sejam cada vez melhores e a gente conseguir atingir o fórum que a gente precisa, né? Exato. E muitas vezes um desafio. No online, a gente percebe que o RSVP, logo antes do evento, funciona muito bem. Você mandar um lembrete, por exemplo, 30 minutos antes,
você Sim. faz com que as pessoas entrem, né? Se você mandar 2, 3 dias antes, às vezes a pessoa esquece. Isso. Mandar o link na hora, né? Puf, tá aqui, ó. Como que você faz isso com um ser humano acionando as pessoas? É impossível, né? É óbvio, não existe só uma estratégia. Não é só ali a ligação por telefone. Você usa o WhatsApp, você usa o e-mail, você usa a rede social, você usa vários meios. Né? Mas funciona muito bem que um ser humano não conseguiria fazer tão antes, né? Tão perto do evento, porque não teria tempo hábil para isso. Sem sombra de dúvida. E quais outras oportunidades de negócio vocês gostariam de comentar aqui, sendo criadas por essa Squad? Vocês trouxeram aí para dentro da Ferrolab em parceria com a Engenheiro. Teve algum outro projeto, outra oportunidade de negócio que vocês queiram compartilhar com a gente? Assim, logo depois dessa, eu já pretendo entrar em algumas perguntas aqui dos nossos convidados. Eu posso falar de um projeto que a gente fez. O desafio do cliente era a distribuição dos treinamentos, como ele ia fazer o planejamento dos treinamentos, que eram treinamentos presenciais, no meio da pandemia, inclusive, e era um treinamento obrigatório, que era uma certificação de bombeiros, era aquelas NRs, né? Os treinamentos regulatórios. E ele entrou em contato com a gente para buscar, na verdade, o desenvolvimento da solução educacional para o treinamento. Só que daí a gente começou a aprofundar o tema e a gente percebeu que nós também poderíamos ajudar nessa questão logística, né? Nessa inteligência de distribuição das turmas. E daí o Squad, né, Engineering, entrou com a gente nessa para fazer um estudo de viabilidade usando latitude e longitude do cliente, né, das lojas que o cliente tinha, versus os participantes e o número de instrutores e facilitadores que ele tinha. E a gente conseguiu reduzir, André, agora eu não lembro, era quase 60%, né, o deslocamento e a junção de turmas. Então, antes, a consultoria que ele estava contratando para aplicar, como era um treinamento regulatório, você tem que contratar lá uma empresa que tem a certificação para fazer. E a pessoa está falando, não, é uma turma por dia que eu consigo fazer, um por loja. E a gente mostrou para ele que dava para juntar lojas, você podia juntar polos que tinham o raio próximo, você poderia pegar pessoas que tinham pouquíssimas pessoas em uma loja e trazer para aquela loja para juntar. E isso fez uma redução quase de 60% do número de turmas que ele deveria contratar versus o que ele contratou. Né? Isso. Então, ele economizou muito dinheiro fazendo isso. Foi meio que aproveitar tanto a geografia, né, quanto a pessoa que vai dar o treinamento. Chegava ao ponto, gente, de eu ter uma loja numa rua e outra loja no outro quarteirão. Tava programado 2 treinamentos. Não precisa, eu pego essa pessoa e faço ela vir para cá. Claro. Né? E a instituição que estava certificando não consegue ver isso. Ela fala, eu tenho tantos pontos para treinar, eu consigo uma vez por dia. Também ninguém é obrigado a entender, né? O caixeiro viajante que a gente fala. Ninguém é obrigado a fazer o caixeiro viajante nas suas entregas, né? Mas causava estranheza. São 2 usos. A pessoa... E não era um treinamento longo, era um treinamento de 2 horas. Então, dava para sair. A gente tomou cuidado, uma coisa que o Thiago não comentou, tomou cuidado de não deixar a loja vazia também, né? Porque a loja não podia fechar. Alguém tinha que estar vendendo. Então, a gente tomou esse cuidado também de ter pelo menos um percentual outra variável na conta, lá, né, André? Essa era uma variável no nosso algoritmo lá para fazer a roteirização. E foi interessante. Trazendo um exemplo muito mais simples e bem rapidinho, a gente fez uma entrega recente para um cliente que nunca teve um dashboard. Ele nunca viu um dashboard. A gente fez um dashboard para ele. Foi uma entrega interna do Squad, conectada no Data Lake, nos nossos sistemas, com orquestrador e tudo mais, atualiza automático, não precisa de ninguém fazendo que já atualiza. Mas o cliente nunca teve um dashboard. Ela nunca soube quantas turmas ela fez. Já soube. Isso foi claro que foi uma cliente já brifada, tá abaixo, tá na equipe do Thiago junto comigo. Mas foi muito bom ver a reação. Nossa,
nunca vi, nunca tive. É muito Legal. Ou legal. seja, né, vai ter uma tomada de decisão muito mais inteligente e movida a dados, né? E aí, com Sim. certeza, o seu negócio vai crescer exponencialmente, sem sombra de dúvida. Pessoal, entrando um pouquinho aqui agora nas perguntas do pessoal, tem uma aqui do Fábio Canalonga Florentino, é o seguinte: sempre que você vai treinar um modelo preditivo, deve-se fazer uma análise dos dados para selecionar os dados mais importantes, correto? Essa atividade é considerada como um passo do Data Driven? Quer responder, Marcelo? Responde, a gente responde junto, eu começo. Não, eu falo, você complementa. Vamos em dupla aí. Não, Beleza. sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, eu já trabalhei com modelos financeiros, por exemplo. Você quer saber se a probabilidade da pessoa não pagar aquele financiamento, tá certo? Então tem N variáveis, onde ela mora, a faixa salarial, bababá, tem um monte de variáveis, tá certo? Eu, em princípio, não sei quais são as variáveis mais importantes, tá? Então, você pode criar alguns modelos, por exemplo, árvores de decisão, elas já dizem para você qual a relevância de cada feature e você pode filtrar, tá? Isso tem duas vantagens. Primeiro, você está na parte de analytics e você conhece mais o seu problema, tá? Essa variável aqui não é tão importante na decisão, tal. E pode ser que você crie modelos mais compactos também, né? Você pode falar assim, eu não vou, essa feature eu não vou colocar porque ela tem uma relevância muito baixa, não vai alterar tanto o meu modelo. Então, sim, essa resposta é sim, né? Você tem que fazer essa para cada modelo preditivo, né? Você tem que fazer uma análise da relevância das suas features. Isso pode ser feito tanto automaticamente com o modelo que ele vai dizer para você qual a relevância, como eu disse ainda hoje, você pode ter uma pessoa especializada naquele domínio que já fala, Marcelo, não, isso aqui não influencia nada, tá? Você já pode dar uma mão à pessoa que conhece o ramo, mas é isso. Então, os modelos preditivos, sim, eles precisam de uma análise de relevância de features. Vamos lá, André. Apoiando o Marcelo, né, tem muitas variáveis que você já pode excluir por intuição. Isso aí não, você tem que olhar. Até faz parte do processo data-driven? Faz, porque você criar, né, desenvolver essa intuição para entender qual variável faz parte do seu negócio, Sim. é uma mudança de mindset. Então, é um estudo, é você unir o seu negócio ao pensamento de dados. E você pode tirar a variável com intuição, como vamos pensar, você está um assunto que está em alta, tá? Vai fazer uma predição de quantos testes de sangue para detectar Covid eu vou ter. Aí tá lá o CEP da pessoa. Você vai na casa dela? Não, ela vai até lá. Então não importa, você arranca o CEP. Você vai por intuição. E tem... Quando você cai numa milhares de variáveis e você tem que decidir para você poder melhorar seu modelo, que você não pode colocar lá 100 mil colunas para você treinar, para você entender seu modelo preditivo. Você tem que entender quais são as importantes. Aí tem várias técnicas. Eu vou falar os nomes, mas se o Marcelo quer explicar. Você quer fazer um L1, quer fazer um laço, quer analisar via árvore de decisão, que o Marcelo comentou, para você ir reduzindo, porque muitas dessas variáveis vão falar a mesma coisa, algumas Isso, vão ser né? Tem uma correlação muito alta, né? Às vezes uma correlação muito alta entre duas variáveis, você pode ficar com uma delas só, não precisa ficar com as duas. Isso é uma coisa importante e perigosa também, que às vezes as pessoas usam alguns indicadores e falam assim, Pearson vê a correlação linear, a variável não tem uma correlação linear, mas tem outro tipo de correlação, então é uma coisa tecnicamente complicada, tá? Sim. Então, mas realmente é uma boa pergunta, é uma coisa muito importante você saber que Data Driven também passa por fazer a seleção das features. Legal. Eu vou até colocar aqui como gancho uma outra pergunta do Fábio, para depois ir para uma outra pergunta que fizeram também. Ele está pedindo algum livro, alguma obra que de data driven que vocês possam indicar. Talvez colocar aqui no próximo, no nosso chat ou aqui no nosso outro ambiente onde as pessoas mandam pergunta. Se vocês tiverem algum livro para indicar, ele está solicitando para a gente, tá bom? Até peguei minha colinha aqui. Alguns livros foram até o Marcelo que me indicou, tá? Mas se eu fosse indicar alguns agora, Fábio, eu não sei em que momento você está, a sua mudança de mindset ou o que você está estudando, tá? Mas eu já estou imerso há um tempo, mais como coordenação, principalmente, do Squad. Então, eu me coloquei como leitor alguns livros para me apoiar nessa mudança, porque eu também passo constantemente pelo processo mindset e, na minha opinião, ele nunca vai acabar, tá?
mas é rápido e devagar, duas formas de se pensar, para você entender como sua cabeça funciona, ou quais são os mecanismos que seu cérebro tem para te apoiar Os na vieses, decisão, né? Os vieses. Isso aí. viés e tudo mais. Pode repetir de novo, André? É rápido e devagar, duas formas de pensar. Perfeito. Bom, por conta do LGPD, eu gosto de ler algumas NRs, não vou falar delas aqui não, tá? Mas, por exemplo, um outro livro interessante é Código Limpo e Completo. O nome é Código Limpo e Completo, para você, quando você estiver fazendo um código, ou até se você tem uma equipe, alguém está fazendo um código, para entender as boas práticas, por conta que é um, digamos que um ecossistema que você tem muita troca, então a pessoa que está fazendo um código X, ela tem que falar a mesma língua, Comunicação. Isso aí. a mesma língua do outro. E quando eu digo o mesmo idioma, não quer dizer que esse programa em Python, esse também tem que saber em Python. Não, esse pode estar programando em Python, esse só sabe Java, mas ele vai entender sua estrutura, ele vai ver o código comentado, ele vai entender, ele vai poder subir num repositório sem ter problema. E um que se eu não me engano, foi você que me indicou, Marcelo, que é o sinal e o ruído, ou foi uma pessoa do Squad? Sim. Eu não lembro. É um pouquinho mais densa, um pouquinho Sinal mais... e o ruído. Sinal e o ruído, é um pouquinho mais denso, mas é só é um livro que te apoia a entender o que é realmente o dado, te ajuda a entender o que realmente é o dado que você precisa analisar e o que é só que está fazendo sujeira, que está confundindo, o que vai poder confundir o seu código no fim, quando você for fazer uma predição. Se fazer uma pergunta de predição. Maravilha. André, muito obrigado. Agora, para a gente poder, já estamos aí em cima do nosso horário, mas eu queria fazer uma última pergunta. Por se falar tanto aí, pessoal, aí, da questão da LGPD, né? A gente sabe que hoje o que vocês atuam, vocês trabalham com muitos dados sensíveis. Como que isso tem sido para vocês, vindo aí agora essa questão da LGPD? Começa, o Thiago me ajuda, tá? Quando a gente fala de ciência de dados, a gente tem que tomar certos cuidados que eu não vou fazer uma análise, tá? Se a gente for parar e analisar os dados que hoje são sensíveis da LGPD, você vai perceber que eles variam muito, tem uma variabilidade alta. Pensa assim, eu tenho dados de pessoa, número de telefone, o CPF dela, feminino ou masculino, opção né, de sexualidade, você vai perceber que eles variam muito. Então, se eu tenho uma base de 60 mil pessoas, são 60 mil pessoas diferentes, 60 mil CPFs diferentes, 60 mil números de telefone diferentes, né? E eu vou fazer uma análise de alguma coisa, vou prever algo. Uma das primeiras variáveis que eu vou tirar são as variáveis que variam muito. Então, eu vou tirar o nome, eu vou tirar o CPF, eu vou tirar... Então, André, quando eu vou fazer algo do tipo, eu já nem peço. Eu só quero as características daquele público e um ID que eu possa conectar a algo, né? Claro, tem análises que você precisa de outros fatores, como, por exemplo, a opção sexual, ou se a pessoa tem alguma doença, ou, por exemplo, o CEP da pessoa e tudo mais. Mas, poxa, eu quero fazer uma análise demográfica. Não digo driblar, tá, gente? Mas tem opções, jeitos de você não precisar se expor a ter esse dado. É uma forma de se expor também, você está com o dado na sua mão. Mas eu quero fazer uma análise demográfica. Eu não preciso saber exatamente, dependendo da análise, né, o nome da rua e o CEP da pessoa. Vou fazer uma análise demográfica? Pode me dar só a cidade ou só o bairro? Ali eu cruzo com uma base demográfica do governo, que vai me trazer outras features. Eu tento tomar esses cuidados. Poxa, eu tenho que ter LGPD, realmente eu preciso lidar com dado sensível. Antes de ter o dado sensível, procura o DPO da sua empresa, procura a área jurídica da sua empresa, ou procura quem está à frente do LGPD da sua empresa, o seu TI e tudo mais, para pegar as recomendações. Por mais que você seja o dono dessa informação, por mais que esteja na sua mão. Então, veja se está no seu contrato você ter acesso ao dado. Como a gente é consultoria, somos executores, digamos assim, os controladores são as empresas que nos contratam, tenha um fluxo de aprovação disso, peça a aprovação da pessoa se você for usar isso, verifica se está no seu contrato de serviço, que você vai usar esse dado, e que, caso você não seja controlador,
deixar bem claro que você que é o executor e que você está usando essa informação com permissão do controlador e tem essa permissão em mãos. Perfeito. Perfeito. Alguém quer mais complementar alguma coisa? Posso já encerrar esse super bate-papo que a gente teve? Para também não onerar aí as agendas das pessoas. Legal. Pessoal, então, primeiramente, quero agradecer muito pela presença de todos vocês que estiveram aí, fizeram parte desse nosso painel, aos nossos convidados, Thiago, Pandor, Marcelo, muito obrigado novamente aí pela parceria de sempre. A gente sabe que esse é mais um dos projetos que a gente tem feito aí em conjunto com a área de marketing aqui da Engineering. Parabéns, obrigado por todo o conteúdo, pela expertise de ter compartilhado com todos nós.